O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai nos falar, vamos então todos escutar. Com esta celebração do Dia dos Pais, nós estamos dando início à Semana da Família. E é uma semana para que nós possamos, animados pelas crianças, cantar, louvar e bendizer a Deus pelo dom de nossas famílias, pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos irmãos e irmãs e por toda a família. A família é o Evangelho do amor e da alegria para o mundo. A família é a boa notícia do amor e da alegria para toda a humanidade. E por isso nós devemos rezar muito pelas nossas famílias e pelas famílias do mundo inteiro. E por isso, nós ao longo desta semana vamos assumir este compromisso de rezar mais ainda pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pelos irmãos e irmãs, por toda a família, para que Deus nos sustente sempre na família, para que a família seja sempre o Evangelho, a boa notícia do amor e da alegria para todas as pessoas. Hoje, a liturgia nos propõe uma reflexão muito bonita e que vai nos ajudar na nossa vivência na família e na comunidade. A primeira leitura do livro dos Reis
mostra-nos que também os profetas, assim como nós, às vezes se sentem desanimados, cansados e com vontade até de morrer porque já perderam a esperança. Em alguns momentos também, diante das dificuldades, nós nos sentimos assim. Mas veja o que aconteceu com o profeta Elias. Ele estava tão desanimado, tão cansado, tão sem esperança, que ele já não conseguia mais nem caminhar pelo deserto da sua vida. E chegou o momento que ele encontrou uma árvore, deitou lá debaixo daquela árvore, e de lá ele não queria sair mais. Às vezes acontece isso também na nossa vida, nas nossas famílias, quando a gente está diante de alguma dificuldade, de algum problema, algum desânimo, alguma angústia, algum sofrimento. Mas Deus, que não esquece nunca de nós, Deus que não nos abandona nunca, mesmo nos momentos mais difíceis, mandou o seu anjo levar lá o pão para alimentar Elias. Elias estava tão desanimado e cansado que ele comeu aquele pão, mas não teve forças para levantar. E continuou deitado e dormiu novamente. E diz o texto sagrado da primeira leitura, o anjo do Senhor mandou de novo o pão para alimentar Elias. E desta feita, Elias, alimentado com aquele pão e ouvindo a voz do anjo que dizia: come, levanta e anda, porque você tem que continuar o seu caminho. Ele se alimentou daquele pão, levantou e continuou o caminho no deserto e caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o lugar do encontro com Deus. Veja que bonito, um pão que fortalece, que anima, que dá coragem a quem está desanimado, desesperado, já sem forças para reagir diante do deserto da sua vida, das suas dificuldades. Mas alimentado por aquele pão, ele ganha forças para prosseguir na sua vida e vai chegar lá no Monte Horebe, que é o lugar do encontro com Deus. Ensina-nos que mesmo diante das maiores dificuldades, nós não podemos desanimar, porque Deus nos alimenta. Ele nos dá o pão dos céus para nos fortalecer, e Ele vai nos dar também a sua palavra, nos dizendo: levanta e caminha. E nós devemos fazer como Elias. E nós temos um pão todo especial, que é o pão que o Evangelho fala, que é um pão muito mais forte, que é um pão que alimenta muito mais do que aquele pão dado a Elias, que o alimentou por 40 dias e 40 noites. Que é um pão muito mais forte do que aquele pão maná que foi dado por Deus ao povo de Israel quando ele caminhava pelo deserto até chegar à terra prometida. Ele murmurou, ele lamentou contra Deus, mas Deus teve compaixão do seu povo e deu a ele aquele maná que o sustentou no caminho pelo deserto. Mas, como diz o Evangelho de hoje, aquele pão dado lá no deserto, o maná, bem como o pão que Elias recebeu, assim como o pão que nós tomamos em nossas refeições, parecido com este aqui, o pão de cada dia que nós tomamos, ele só nos sustenta por algum momento.
não nos sustenta para toda a vida. E o Evangelho nos fala do pão que desceu do céu e que vai nos sustentar, vai nos saciar, não só por algum momento, não só por um dia, não só por algumas horas, não só por 40 dias e 40 noites, como sustentou Elias, vai nos sustentar e nos saciar para sempre. E Jesus fala: eu sou o pão descido do céu, e quem se alimenta deste pão não vai morrer jamais, vai viver eternamente, porque Ele nos sacia de todas as nossas sedes, de todas as nossas necessidades. Ele nos alimenta, dando a sua própria vida, porque Ele é o pão que nos alimenta, para nós termos vida e vida em plenitude. Acontece, como ouvimos do Evangelho, que quando Jesus falou assim, eles disseram, novamente murmuraram contra Ele: como pode você dizer que é o pão descido do céu, se nós conhecemos o seu pai, o carpinteiro de Nazaré, José? Se nós conhecemos a sua mãe Maria, a sua família, como ousas dizer que você é o pão descido do céu? Como? Nós conhecemos a sua família. E Jesus diz: mas eu sou o Filho de Deus, sim. Eu desci do céu para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu entregue a minha vida como alimento para saciar toda a fome, toda a sede deste mundo. E Ele é o pão da vida que nos sustenta para sempre. E não nos resta fazer outra prece senão aquela que os discípulos fizeram quando entenderam a explicação de Jesus: Senhor, então, dá-nos sempre deste pão. É deste pão que nós queremos nos alimentar, para ficarmos fortes e para permanecermos vivos para sempre. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, Paulo apóstolo recorda aquela comunidade, mas hoje nós podemos ter certeza que esta recordação é para cada família aqui presente, para todas as nossas famílias e também para a nossa comunidade. Porque o que Paulo apóstolo recorda à comunidade de Éfeso? Ele fala assim: olha, vocês foram batizados, e no batismo vocês receberam o Espírito Santo. Não contristeis o Espírito Santo que vocês receberam, isto é, vocês receberam o Espírito de Deus para vocês serem novas criaturas. Então agora vocês não podem mais viver na injúria, na maldade, na briga, nos maus tratos, todo tipo de maldade, tudo aquilo que é coisa ruim deve ir para bem longe de vocês, porque vocês são novas criaturas, receberam o Espírito Santo. E agora, o que deve reinar no coração de vocês e da família de vocês? A mansidão. O que mais? As crianças, olhem lá o que está falando a segunda leitura. O que mais deve reinar no coração de vocês? A mansidão, o amor, o perdão, a bondade, a ternura. E olha, se nós tomarmos consciência disso, nós vamos jogar para bem longe tudo aquilo que é mal, que é briga, que é maldade, que é desavença, que é discussão, e vamos trazer para o seio da família, para o coração da família, tudo aquilo que é bom, toda bondade,
o perdão, o amor, o carinho, a atenção, o cuidado de uns para com os outros, o cuidado dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, o cuidado do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, cuidado de todos uns pelos outros, assim como Deus cuida de nós. E o que vai nos ajudar a viver este compromisso na família é a certeza de que fomos batizados e recebemos o Espírito Santo, que nos dá essa graça de viver essa vida nova. E nós somos alimentados pela força da palavra de Deus. Mais ainda, somos alimentados pelo próprio Filho de Deus, que é o pão descido do céu, que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer, que vai nos encorajar em todos os momentos da vida, também naqueles mais difíceis, naqueles de maiores desânimos, de falta de esperança, assim como ele alimentou Elias, assim como ele alimentou e fortaleceu o povo no deserto com o maná, ele nos alimenta e fortalece, dando-nos o seu próprio Filho como pão da vida. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,